Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 5 de maio de 2024, na lição de número 5, que tem por título O Terceiro Templo e os Últimos Dias. Que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta maravilhosa lição. Lições que têm nos norteados aos assuntos do fim dos tempos, nesse trimestre abençoado, a qual o Senhor tem nos agraciado com lições maravilhosas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que dê-nos a graça de estarmos meditando na palavra do Senhor, aguardando o momento do Senhor retirar a sua igreja desta terra. A leitura diária desta segunda-feira está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, o verso 27. Tem por título a nossa leitura diária: Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O texto bíblico nos diz: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a qual o Senhor usa o profeta Daniel para descrever aqui no capítulo 9, as 70 semanas, que estão determinadas. Boa parte destas 70 semanas já se cumpriu e vemos que aqui ainda resta a última semana, que dará-se início logo após o arrebatamento da igreja, onde o Senhor virá tratar novamente com Israel e o seu povo, como está descrito no verso 24 do capítulo 9. E logo após o arrebatamento da igreja, surge-se a figura do anticristo, no meio de um caos que estará instalado, essa crise mundial, econômica, moral e religiosa, dá palco-se para o levantamento de um só governo, este déspota mundial que virá com essa falsa paz, essa falsa organização que ganhará muitos. O texto vai nos dizer que ele fará aliança com muitos, por uma semana, semana esta de 7 anos, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele revelará o seu propósito na metade da semana. Tudo aquilo que se traz adoração a Deus será perseguido. Nós vemos que instalará-se uma perseguição. Todos aqueles que ainda adoram o nome do Senhor. Este déspota mundial, descrito na Bíblia, em Daniel, capítulo 11, o verso 36, ele é o rei devasso, usando aqui a figura de Antíoco Epifânio, que traz as características do anticristo, a qual aconteceu no período. Ele também é o homem que está montado no cavalo branco de Apocalipse, no capítulo 6, de 1 ao 2. Não podemos aqui confundir a figura de Cristo Jesus, que é no capítulo 19, que vem montado em seu cavalo branco. Ele é fiel e verdadeiro, e guerreia com justiça, luta com justiça, como está descrito. Este cavalo branco, que é o cavaleiro está montado no capítulo 6, ele vem trazendo uma falsa paz, há um arco na sua cabeça que demonstra a extensão do seu poder. Isso não quer dizer aliança com Deus. E por 3 anos e meio, ele governará esta falsa paz. Ele também é a primeira besta, capítulo 13 de Apocalipse, no verso 1 e o verso 2, a besta que surge do mar, aclamado pelas nações, e ele receberá todo o poder que está provindo de Satanás. Tudo aquilo que Cristo rejeitou no deserto, ele tomará posse, e executará. No capítulo 13 de Apocalipse, o verso 2 diz: E a besta que vi
era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o grande poderio. Então, ele receberá, né, poderes provindos de Satanás, a antiga serpente, o grande dragão, para reinar, né, por esse espaço de tempo, a qual está determinado pela palavra do Senhor, pouco tempo. E Daniel descreve, irmãos, que na metade da semana ele, né, quebrará, fará cessar o sacrifício, né, da obração dos remanescentes que estão na terra. Este homem revelará e começará a perseguir, né, de forma em que tudo que traz ao nome do Senhor, tudo aquilo que traz adoração a Deus, ele se intitulará Deus, e por isso instalará esta perseguição. Daniel, no capítulo 11, no verso 36 e 37, ele nos diz: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecerá-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, será próspero até que a ira complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem o Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então vemos aí, irmãos, este homem que receberá os poderes provindo de Satanás, ele se intitulará Deus, profanará esse templo, o terceiro templo que será levantado, né, no meio da grande tribulação, né, e fará cessar, né, o sacrifício dos remanescentes fiel que estão adorando ao Senhor, né, em Jerusalém, no período da grande tribulação. A igreja do Senhor não estará mais aqui, mas haverá adoradores, né, no período da grande tribulação, né, se tratando da terra, né, prometida. E vemos, irmãos, que o profeta Joel descreve a forma que isto acontecerá, os ataques do anticristo contra os remanescentes. Joel capítulo 1, do verso 9 a 13. E foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. E os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O azeite acabou. Envergonhai-vos, ó lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, e a colmeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cinge-vos e levantai-vos, ó sacerdotes, gemei, ministros do altar, e entrai, e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimento e a libação foram cortados da casa do vosso Deus. Então vemos, irmãos, que por sorte este déspota mundial fará cessar todo o sacrifício, ele tirará todo o alimento, tudo aquilo que é usado para o sacrifício no templo, ele fará cessar. O campo não dará os seus frutos, pois ele tirará toda a motivação dos sacerdotes, do ministro, pois como vemos em Malaquias, se há um remanescente, o dizimista fiel na terra, o nosso opositor ele não pode operar. Então, cortando o sacrifício, buscando a quebra de comunhão com Deus verdadeiro, ele fará isso com os remanescentes que adoram na terra. Podemos lembrar da figura de Jó, a qual o Senhor também determinou em que o Satanás pudesse tocar nele. Então ele veio quebrando toda a motivação, todo aquilo, os utensílios do sacrifício, tentando quebrar o altar de Jó. Mas o que estava em seu coração jamais foi tirado. Assim também será na grande tribulação,
nosso opositor, né, vai quebrar todo o sacrifício, tirará os alimentos, os utensílios que é usado para o sacrifício no templo do Senhor, a qual ele profanará, né? Mas nós vemos que Deus dará escape aos seus filhos ao decorrer na palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. A igreja do Senhor não estará mais aqui. Nós estaremos na Nova Jerusalém, juntamente com Cristo Jesus, nas bordas do Cordeiro. Né? Que Deus continue abençoando a cada comentarista, né? O pastor Jean, o pastor Gilvão, nosso professor Lorival, nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que Deus em Cristo nos abençoe.